Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 319 e minguando até 971 dias, 29 de outubro de 2024. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Pedro I e Pedro II, quinta parte. No blog anterior, eu parei falando sobre a cumplicidade, né? Que existe vários tipos de cumplicidade, né? E de todas as formas, existe cumplicidade que elas gera atos consequentes no corpo. Quando os corpos faz das coisas negada pessoal, né? Ele já a cumplicidade de uma forma, quando ela é negada e a pessoa faz dela pessoal, aí gera atos consequentes no corpo, né? Onde que se atinge outro corpo diretamente para fazer as coisas pessoal. E a cumplicidade que ela não gera atos consequentes são as cumplicidades justificativas do pecado de sendo de um corpo e outro, certo? Essas cumplicidades, elas são negadas e são impessoal, elas não são coisas pessoal. As coisas pessoais, elas geralmente ela vai se aplicar ao corpo físico e emocional. A palavra da vida, quando as pessoas for entender tudo e for relacionar dentro do Cristo de uma forma correta, aí nós vamos deixar de fazer cumplicidade para viver a nossa realidade, a nossa vida. Não que hoje não seja realidade, mas acontece muito das pessoas no meio da Guerra Fria trazer essas cumplicidades para dentro do corpo. Em tempo de Guerra Fria, nós habita do lado de fora. O anticristo é muito bonito. Vocês flexionam seus corpos, gera cumplicidade lá fora, de uma forma honesta, sem trazer crise para dentro do corpo. Entendendo que essa ideia do anticristo é a coisa impessoal, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês, são coisas ideológicas para a gente explicar uma coisa e outra, certo? Os nossos corpos, eles são origem, eles não são ideológicos, nada que nós fizermos, né, para um corpo e outro vai explicar as nossas vidas pessoal, porque nenhum corpo é exemplo de outro corpo, ninguém pode ser exemplo. Se a gente fosse assim, viver de exemplificação, igual fosse lá no paraíso, né? No paraíso, os reis sentavam no trono com os seus próprios corpos, governando no lugar de Deus. Aqui nós não precisamos estar no lugar de Deus. A gente usa a ideologia para explicar uma coisa e outra. A ideologia são coisas que já é negado por Deus. Quando Deus criou o anticristo para flexionar as nossas consciências, foi uma coisa muito grandiosa, né? Para a gente trabalhar isso dentro da sociedade. A princípio, vai entendendo dessa forma, que eu acho que assim, falando dessa forma, a gente entende, porque no passado, que eu quero dizer, onde os reis sentavam com os seus corpos para governar, aqui nós não precisa de sentar, no Cristo nós não precisamos sentar com nossos corpos, nós gera ideologia, faz uma exemplificação, e essa exemplificação é a própria negação de Deus, certo? A negação de Deus em Cristo. A negação de Deus em Cristo é anticristo. Aí para que as pessoas vai para fora, sai dos seus corpos para ganhar uma liberdade para trabalhar isso na consciência de todos os corpos. Então, existe cumplicidade boa
certo? Que elas são coisas impessoais, existe complexidade má, que são as coisas que nós fazemos pessoal. Em tempo de Guerra Fria, se nós fizermos tudo pessoal, a ideia é só absorver crise para esse corpo, absorver crise daqui do anticristo, vem para cá, né? Tudo certo, tudo errado, todo mundo em crise, todo mundo vivendo tudo bagunçado. Se você for tentar ver isso como uma coisa, né, real, da sociedade real, não que a nossa vida é realidade, mas se for olhar isso na forma unificada, né, na força da união, aí nós vamos entender que aí só nós que vamos querer viver certo e todo mundo aí fazendo trabalho social, ou então vivendo com as suas vidas real, é, em crise mesmo, fazendo crise, querendo viver tudo de perfeito e fazendo e só gerando crise para outros corpos, ok? Existem várias formas da gente compreender isso. A gente vai ter, nós vamos entendendo isso de todas as formas. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinaliza o vídeo que isso é importante. Vamos então entrar nesse próximo contexto, ok? E conhecendo isto, vamos por mais esta vez especificar o Pedro I e o Pedro II. E sendo que o Pedro I é o primeiro e o segundo é a imagem do primeiro. E sendo assim, podemos conhecer que o segundo ele pode ser a consciência do primeiro, ou ele pode estar no lugar de um corpo e outro, representando o pecado de um corpo e outro, sendo que este pecado ele pode estar habitado no corpo e desta forma ele vai criar uma imagem do seu interior. E se este for consciente, ele vai formar uma pedra no lugar da vida, para que outros corpos sejam atraídos para os vossos lugares de origem. E se não for consciente, esta atração será apenas uma carência do relacionamento social, e podendo ser isto bom ou ruim, sendo que isto só pode ser bom quando a esposa se permite na cumplicidade do seu marido, para que ambos sejam justificados pelos mesmos pensamentos, e sendo que a negação de um corpo será a negação do outro corpo, sendo a aceitação de um também será a aceitação do outro. E de outra forma, esta consciência e que esteja desabitado pode se permitir sobre a vida alheias e sendo tudo que se possa ver, tocar e falar de outro corpo, e desta forma ele vai ser falso de qualquer forma, pois nenhum corpo consciente e que esteja habitado no espaço de corpo pode justificar a vida de outro corpo que esteja desabitado de vossos corpos de origem. Esse último contexto, o que eu quero dizer? Eu abri esse blog diário falando, né, das coisas realidade. No tempo bom, aonde que nós começarmos um novo tempo, acabar com a Guerra Fria, então nós vamos podermos representar os nossos atos pessoais, mas hoje nós não podemos representar os nossos atos pessoais, porque é tempo de Guerra Fria. A gente cria ideologia e faz uma exemplificação da vida de um corpo e outro, para que a gente possa ver o juízo dos nossos próprios comportamentos, para que isso venha se aplicar na consciência da sociedade, para que ela entenda a sua função dentro da sociedade. Então, o certo é sempre nós estarmos habitados. Tudo que falar de desabitação, nós vamos estar explicando ideologia, porque a nossa consciência, ela é interior, ela é origem, nosso corpo é origem. Quando nós compreendermos essa realidade de Cristo e de Deus, nós vai podermos viver as nossas vidas, certo? Sem crise,
sem crise com o relacionamento social, porque as coisas certas vai ser certa e as coisas erradas vai ser errada. E essa ideia de cumplicidade, de estar no lugar do outro para representar, para gerar cumplicidade, coisas negativas, né, já não vai ter mais. Aí cada corpo vai ter que produzir os seus próprios sustentos, as suas próprias ideias. Aí acabou a Guerra Fria, acabou a confusão, as nossas consciências vai estar alinhado com o nosso corpo. Aí não vai ter tudo para fora, vai ser de Cristo, certo? Aí vai ter pessoas que vai ter crise, vai ter da mesma forma. Porém, as pessoas vai poder compreendê-la rapidinho, que hoje é difícil você, por exemplo, essas ideologias veio na calada, pegou todo mundo surpreso, todo mundo cego aí, né, vivendo uma coisa falsa e batendo palma para falsidade, para sacrifício do corpo vivo, aquela confusão tudo. Isso demonstra que nós estamos desabitados. Essa ideia de estar desabitado é uma ideologia. Quando falamos dela, ela já vai cair direto na ideologia, na falsificado, porque nós somos palavra da vida, nosso corpo é a palavra da vida, nós somos origem. Isso é simples de entender. E tudo que vem acrescentando é ideologia, ok? Então você entenda mais essa vez que é Pedro I é a nossa consciência interior e Pedro II é a nossa consciência exterior. Pedro II, se tratando de dois atos, né, dois atos que estejam em cumplicidade dentro do Cristo, nós podemos entender de duas formas. Nós podemos entender o Pedro desabitado, nós podemos entender o Pedro desabitado, que ele é João, né, e o Pedro habitado, né, que ele é a própria consciência do corpo, certo? Determinada situação, existe essa ideia dele estar desabitado, representando outra situação, outra metafísica, outra consciência, e existe aquela situação do Pedro I estar totalmente habitado, consciente, falando disso. Então, quando ele está habitado, ele vai gerar uma negação. E sendo assim, essa negação, essa imagem do Pedro I vai ser Pedro II. Pedro II é João. É João desabitado. É Pedro, é Pedro I na imagem, Pedro I, imagem de Pedro I é João, né? Pedro II. Pedro II e João nas mesma ideia para gerar ideologia, para que essa ideologia, que é o anticristo, fica gerando cumplicidade para os corpos, para ser uma exemplificação dos nossos pecados, dos nossos erros, de tudo que veio negado, Deus daquele tempo para lá. Como eu tenho como eu tenho aberto esse blog diário dizendo que antigamente os reis sentavam a governar com seus corpos físicos. Aqui no Cristo nós não precisamos de ficar no lugar de Deus. O próprio anticristo ela tem essa funcionalidade de justificar o pecado de um e do outro. E esses pecados ela pode vir pelos atos de uma forma desabitado e ela pode vir no mesmo espaço de corpo, fazendo os corpos gerando cumplicidade para eles mesmos, gerando atos consequentes, estando coabitado com a mesma consciência e sem essa ideia do anticristo, sem conhecer essa ideia do anticristo, sem conhecer essas coisas, então eles absorvem tudo da forma pessoal, gerando crise para o seu corpo, crise, mais crise, mais crise, mais crise. Entenda tudo que está sendo dito e vai compreendendo tudo que está sendo dito. Quando às vezes eu digo, né, que a cumplicidade, ou a esposa né, que ela gera cumplicidade junto com o seu marido de uma forma que se um ou outros negar, os dois fica negado, certo? O que eu quero dizer? Essa exemplificação do marido o esposo e a marida é muito bom para vocês compreenderem o relacionamento social de todas as formas, certo? Em qualquer situação, mas vamos pegar essa ideia, por exemplo, do marido e a mulher. Por exemplo, o marido, né, ele é o relacionamento social da esposa. Se a esposa negar o marido, os dois ficam negados. E se o marido negar a esposa, os dois ficam negados, porque entende que não dá harmonia de corpo.
certo? Não, quando não dá harmonia de corpo, então vocês entendem que um ou outro vai ter que ser negado. Quando acontecer isso, o certo é a gente tomarmos consciência dos nossos atos, rever ele, para saber se isso é correto ou não. E geralmente, quando está sendo negado, um ou outro estão fazendo coisas erradas, porque a permissão, a harmonia são uma coisa positiva, entre onde que dois corpos se permitem no mesmo espaço, certo? Antigamente, quando começou, essas ideologias começou na cabeça de Adão e Eva, né? E geraram vários há vários cumplicidade naquele tempo, tudo aí na sociedade, mas todas elas são falsas, porque quando se trata de relacionamento, são harmonia, são dois corpos em concordância. Todas ideologias que foram criadas sobre Adão e Eva são falsos, totalmente negadas. As pessoas não têm ciência, nem nada, 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 nada. O que quer dizer essas cumplicidades de Adão e Eva, certo? Se vocês acompanharem o blog, né, tem vários blogs diários que explicam sobre isso, vocês vão deixar de ser a vítima social. Pois até então eu quero que vocês entendam. Tudo que falou, tudo que você ouviu de Adão e Eva foi tudo besteira, blá, blá, blá. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Nada, as coisas, nada que gerou, né, sobre a cumplicidade de Adão e Eva, todos que eles foram gerados foi falsidade, mesmo porque essa ideia de justificar o pecado de um corpo e outro, ela é bem anticristo, certo? Então, vocês entendam que quando se trata de realidade, aí esquece da imagem de Pedro, né, que é João, esquece de Eva, que é a imagem de Adão, esquece de cair nas suas realidades. O que é a sua realidade? Palavra da vida. O que é a palavra da vida? A verdade na presença do corpo. Eu falo com meu irmão a verdade e ele fala a verdade para mim. E os dois estão em concordância, tem uma harmonia de corpo, certo? Deu harmonia, nós temos harmonia de corpo, dois corpos que estão concordando. Isso é muito bom quando isso acontece. Quando você se sente bem na presença da pessoa, você sempre vai querer estar ao lado dela, porque ela representa um ambiente, ela traz um ambiente bom, uma coisa agradável e tudo fica harmonioso entre um corpo e outro, tudo fica bom, ok? Vamos para o próximo contexto. A desabitação da nossa consciência, ela nunca vai ter o poder de representar o bem, pois este mesmo é a harmonia de corpo. A harmonia de corpo é uma consciência do nosso interior de corpo. E de forma que o bem sempre vai explicar o bem e o mal sempre vai explicar o mal. E de outra forma, podemos conhecer que a desabitação é filho da perdição e que explica o mal de um corpo e outro, podendo ser isto bom e quando o mal é o juiz do mal. Pois o bem, ele não entra em juízo, pois este mesmo é perfeito e consciente no corpo. Viu que perfeito? Tudo que eu estava tendo dito, mais bem especificado, certo? Esse contexto, ele falou sobre tudo que eu falei dentro desse blog diário, ele explicou tudo que estava tendo dito, certo? Dentro desse blog diário. Muito perfeito esse último contexto, ela foi muito explicativo. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, acompanhem cada coisa que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Se vocês não, né, puderem, volta o contexto e medite sobre tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo um blog anterior na descrição para que vocês acompanhem tudo que foram dito antes desse que foi dito o blog. Desse blog agora foi dito muito outras coisas para trás. Cada um eu vou repetindo um blog anterior na descrição para que vocês possam
achar bem para saber o que foi dito antes, você pode ir na descrição e volta a um blog anterior. E é sempre assim, sempre buscando ver o que tem antes desse que foi dito, porque se vocês fizerem isso, vocês vai deixar de ser esta vítima social, certo? Vai deixar de gerar cumplicidade negativa, né? Que, de forma que ela vem de uma forma consequente, né? Gerar cumplicidade de uma forma consequente. Existe cumplicidade boa, a cumplicidade onde o corpo consciente ele tem essa ideia de colocar no lugar do outro e gerar uma imagem, criar uma ideologia para fazer uma exemplificação de tudo que nós vivemos. Exemplificação não é realidade, é ideologia, são coisa espiritual. Realidade é isso aqui, né? Se você quiser saber se você é real ou não, por exemplo, vamos fazer uma experiência, né? Belisca o seu corpo, né? Nesse exato momento que você beliscou seu corpo, você vai sentir dor. Essa dor é real, certo? Aí, o que que você tem que entender? Você pode transformar essa dor em coisas, né? Boas, né? E dependendo, você pode transformar essa dor em coisas reais. Essa dor, ela pode ser coisas boa ou pode ser coisas ruins. Como é que ela seria boa? É quando você consegue controlar as suas emoções diante ao seu relacionamento social, certo? Quando as pessoas se faz de vítima, os seus corpos ficam muito mais sensível, muito mais delicado. No tempo de Guerra Fria, vocês têm que treinar os seus corpos a se conscientizar de todas as formas. Mas até então, você entenda que a realidade, ela vai dar para nós um- uma, uma ideia real de que nós estamos vivendo naquele exato momento. Se é uma dor, é uma coisa negada. Se é uma coisa boa, você vai estar feliz, triste e feliz. É isso que explica até então tudo que está sendo dito, ok? Às vezes, a gente gera uma complexidade por não achar uma expressão correta, mas vocês, bem consciente, eu acredito que você está bem consciente, acompanhando tudo que está sendo dito, vocês são capazes de desenvolver isso dentro das suas consciências e saber quando as coisas é certa, quando as coisas é errada. Na hora que você está sentindo dor, você está sentindo, né, de uma certa forma negado, você tem uma coisa errada em você ou no seu relacionamento social. Trabalha isso dentro da sua consciência. Deus vai te dar conforto e sabedoria e paz no seu coração. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.